sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu recebo uma convidada muito especial. Ela é mãe, empresária, dona de loja e é uma pessoa que tem uma história linda que vai incentivar muitas mulheres que estão aí pensando em abrir um negócio, abrir uma empresa, uma loja. A história da Thaismara. Muito bem-vinda, Thaismara. Raquel, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer de estar aqui com vocês e de poder estar compartilhando, né, um pouco da minha história para, de fato, né, quem sabe, possa inspirar outras mulheres. Eu que agradeço por você ter aceitado meu convite. Mas me conta, Thaismara, você é aqui de Caratinga? Onde que você mora? Então, na verdade, eu sou natural de Inhapim e morei a minha infância, minha vida inteira em São Domingos das Dores, né, que é uma cidade bem pequenininha, mais ou menos 1 hora aqui de Caratinga, né, só que sempre Caratinga foi a referência e, portanto, hoje, né, eu sou uma loja online, né? A minha loja é uma loja online, então a gente tem mais clientes aqui em Caratinga do que até mesmo nas outras regiões, né? A gente migrou aqui para Caratinga. Você, né, é uma cidade maior, a gente consegue abranger mais gente, né? Sim. Mas é bacana, né, a loja online, porque tem essa facilidade de atender pessoas, né? Isso, atender, né, tanto, né, regional quanto Brasil e mundo inteiro, né? Temos clientes tanto de todo o Brasil, do mundo, por isso que é o bacana hoje, né, do online. O que antes a gente ficava limitado somente ali, né, na região, igual na minha cidade, hoje a gente pode, né, hoje, tô lá em São Domingos das Dores, que é longe de Caratinga, mas estou aqui em Caratinga também, né, online, né, mandando peças, né, para os clientes e tudo mais, atendendo todo mundo da melhor forma possível. Excelente, né, esse trabalho aí, porque dá para você ter clientes de muitas cidades. Justamente. Realmente o bom do online ótimo. é aproximar, mesmo que distante, né, aproximar as pessoas. Verdade. Ô, Thaís, mas me conta, você tem uma filhinha, né? Isso, né, como você tá falando, né, além da loja, eu sou mãe, né? Tenho uma bebê, né? A Maria Alice, de 1 ano e 2 meses. Né? É uma bênção. Ser mãe é transformador. Eu acho que é uma das maiores experiências que nós, mulheres, podemos viver, né? Porque é algo, né, sonhado e esperado, mas a realidade, né? Só quando a gente passa, que a gente sabe como de fato é. E ao mesmo tempo que eu falo, né? Igual tem vários tipos de mães, vários perfis de mães, né? E nenhuma mãe, né? Nenhuma maternidade anula a outra. Verdade. E a verdade é que, assim, há um tempo atrás a gente ouvia muito só romantizando a maternidade. De fato, a maternidade não é algo fácil. Mas desafiador, né? É desafiador. E é o que eu falo. Tudo que é bom na vida é difícil. As melhores coisas na vida são as mais difíceis. E por mais que ser mãe é difícil, é desafiador, é uma autocobrança da gente, né? São cobranças externas, mas eu acho que a melhor coisa que uma mulher pode passar é tanto uma transformação externa quanto interna, né? Que é o maior ainda. E assim, é um amor que a gente sente pelos filhos, né? Sobrenatural. Incondicional. Verdade. É sobrenatural. Ô, Thaís, e como que você faz para conciliar, né? Seu trabalho com a maternidade? Então, sendo mãe real, sincera, nem eu sei como que que eu consigo dar conta de tudo. E a verdade é que nem sempre eu dou conta de tudo. A gente, o que eu sempre falo, é dar o melhor que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Verdade. Porque a gente, antes de mãe ou até depois de mãe, a gente fala, a gente tem casa, tem marido, tem filho e trabalho e tudo mais, e a gente quer dar conta de tudo. E a verdade é que depois que a gente se torna mãe, a gente tem que ter a visão que o nosso tempo a gente não vai conseguir, olha, hoje eu vou fazer exatamente tudo isso, porque às vezes a criança, né, os nossos filhos vai querer ter uma atenção a mais, ou vai passar sabe, foge do nosso controle. E é isso que a gente tem que pensar, não, eu não queria ter feito tudo hoje, queria conseguir, não, mas eu fiz o melhor dentro do que eu podia. E é isso que importa. Verdade. Porque às vezes nós mulheres nos cobramos tanto com tudo. Sim. E às vezes essa cobrança só prejudica a gente mesma. A gente não vai dar conta de tudo. Gostaríamos, mas não vai dar. Então é fazer o melhor que pode dentro das nossas possibilidades, sempre. Verdade. Ô, Thaís, me conta, quando que você começou a trabalhar, né? Como que você escolheu essa profissão? Como que foi? Me conta um pouquinho. Então, hoje, eu sou nova, mas comecei a trabalhar muito nova também. Hoje eu tenho 21, mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Que isso? Desde os 11... Muito nova porque assim, na verdade, eu sou de família humilde
E eu sempre gostei de coisa boa e tudo mais, mesmo sendo de família humilde. E os meus pais, infelizmente, eles não tinham condições de me dar aquelas coisas. Só que desde novinha eu sempre tive a visão. Não é porque meus pais não têm condição de me dar que eu não posso ter. Então, em vez daquilo me servir como se fosse, né, uma barreira para mim querer, né, as coisas, aquilo me serviu como motivação. Tudo bem, meu pai e minha mãe não podem me dar devido às condições dele, mas não significa que eu não mereça e que eu não possa correr atrás para conquistar tudo isso. Então, desde novinha, sempre que perguntava para mim, Teismara, o que você sonha? Qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é ter meu emprego, trabalhar, ter meu dinheiro, ser independente, poder fazer minhas coisas. Sempre, desde novinha, era isso que eu falava. E por isso eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu fiz um curso de maquiagem, assim, despretensiosamente, e aí comecei a fazer uma maquiagem aqui, outra ali, depois fui chamada para trabalhar no salão. E depois disso também, paralelo a isso, eu fiz um curso de corte e costura, que eu sempre fui apaixonada com roupa, corte e costura e tudo mais. Trabalhei um pouquinho com isso também, mas foi até que com os meus 14 para 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar num lojão lá da minha cidade. Fiquei 1 ano trabalhando ali. E, assim, foi uma experiência muito dolorosa. Porque, assim, né, o ambiente de trabalho ali, as pessoas que estavam ali não queriam me ensinar, não sei se não gostava de mim, não sei o que era, mas foi bom porque ali eu cresci como pessoa, né? Eu amadureci tanto naquele ambiente de trabalho e foi a partir dali que aí aumentou o meu amor por loja, por roupa e tudo mais. E que foi que com os meus 16 anos de idade eu comecei, de fato, assim, a empreender com os meus 16 anos de idade, onde eu abri a minha primeira loja. Nossa, então, 16 anos você abriu a primeira loja. 16 anos de idade. Eu não sabia andar aqui, tipo assim, falava, vai em Caratinga, Teismara. Eu não sabia vir em Caratinga andar, mas eu fui parar lá em São Paulo, no Brás, pra me comprar roupa pra loja, com 16 anos de idade. Foi uma experiência incrível. Incrível. Assim, um crescimento. Sim, amadurecimento, justamente. Né? Tão jovem. E eu, já que estamos falando disso, eu tenho que agradecer muito, claro, aos meus pais, apesar, né, de às vezes ficar com medo, insegurança, mas sempre me permitiu que eu fizesse as coisas que eu queria, porque isso que né, às vezes eu acertava, eu errava, mas eu sempre aprendia. E por isso que hoje eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje. E também no início, fui varar lá no Brás, mas eu também tenho que agradecer meu esposo, que na época a gente só namorava. Tínhamos 6 meses de namoro, fizemos como fala? Essa parceria. Abrimos a loja junto, ele foi comigo nas 2 ou 3 primeiras viagens e o resto foi eu sozinha. E eu, né, tinha a loja, tinha escola, né? Eu tava o quê? Eu acho que na época eu tava finalizando o primeiro ano, que eu sou fora de faixa, finalizando o primeiro ano, e eu tinha que dar conta de tudo. E graças a Deus, eu sempre dei conta da loja. A loja, o tempo que ficou aberta foi um sucesso, vendia demais. Nunca tirei uma nota vermelha na escola. Porque, assim, eu precisava, às vezes eu faltava muito por causa da loja, que eu precisava de viajar e tudo mais. Só que, assim, graças a Deus, Deus sempre me deu... sempre foi Deus mesmo, que eu nunca me prejudiquei na escola. Passava muito aperto para conseguir conciliar tudo, né? Mas eu sempre consegui tirar nota boa, sempre consegui dar o meu melhor na loja e às vezes eu mesma olhava para mim e falava assim, meu Deus, como que eu tô conseguindo fazer tudo? Como que eu tô conseguindo, tipo assim, tirar nota boa na escola e dar conta da loja? É porque eu tenho algo comigo e que eu acho que é o que a gente deve levar de referência para a vida. Por mais que você não seja bom em algo, o melhor em algo, a gente tem que dar sempre o nosso melhor. E tudo, independente na vida. Igual, por exemplo, até que eu gostava de estudar. Só que, assim, eu sempre fui empreendedora. Mas, e tinha matérias que eu não sabia de nada. E mesmo assim eu tirava nota, mas aquela questão. Mesmo que eu não soubesse, eu dava o meu melhor. E pessoas que dão o seu melhor, não tem como dar um resultado ruim. Por mais que, às vezes, por exemplo, eu não sou boa em algo, mas se eu der o meu melhor naquilo, eu vou ter um resultado bom. E é isso que eu levo pra vida. Tudo que eu falo, todos os desafios que chegam pra mim, olha, não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Queria aprender mais, né? Sempre. Justamente, eu vou em busca, vou tentar dar o meu melhor, vou aprender e vou fazer o meu melhor. Às vezes, o meu melhor não é
exatamente o que eu gostaria de fazer, mas tudo bem, eu dei o meu melhor. E é justamente, tipo assim, empreender e tudo na vida, às vezes a gente busca referência lá fora, minha inspiração é fulano de tal, mas eu acho que a maior inspiração tem que ser a gente mesmo. É querer todo dia ser um pouco melhor do que o outro, fazer um pouco, porque se a gente inspirar na gente mesmo e querer cada dia fazer melhor do que o outro, daqui a pouco a gente vai olhar para trás, nossa, eu cresci tanto e nem me dei conta. Porque eu acho que o legal da vida é isso, em vez de basear, às vezes, igual hoje a gente tem, né, muitas redes, né, igual a gente estava conversando antes, tem as redes sociais, tem muitas influenciadoras que postam somente aquilo o belo da vida, né? Só que a vida não é só aquele, né, os bonito que passa, né? Os bastidores é totalmente diferente. E tem os desafios, tem, né, as dificuldades, tem as pedras no meio do caminho. E às vezes a gente vê a vida bonita da blogueira lá e se inspira nela e gostaria que fosse daquela forma. Só que a gente não sabe o que ela viveu por trás, porque ela não mostra aquilo, e a nossa realidade é totalmente diferente da outra. Então, eu acho que em vez da gente se inspirar em outras pessoas, devemos inspirar em nós mesmos a sermos melhores do que a gente a cada dia. O máximo que conseguir ser melhor, justamente, né? Melhor que ontem, crescer cada dia mais. Mas aí, assim, né? Essencial. Justamente. Mas, assim, sobre a loja, eu fiquei 2 anos com a loja física, só que, né, como você tá escutando a minha história, também foi tudo muito uma coisa atrás da outra, e na minha juventude, antes mesmo da loja, assim, eu sempre vivi muitas coisas, muita experiência muito nova. Então, foi acarretando várias coisas, acontecimentos, traumas e tudo mais, da minha vida desde a infância à juventude, que me ocasionou uma depressão. Só que nem eu sabia que eu estava com depressão e tudo mais. Você tinha qual idade, mais ou menos, nessa época? Olha, nessa época eu tinha por volta de uns 18 anos de idade. É porque você começou muito nova, né? E aí eu já não... Eu ia pra loja trabalhar, não me sentia bem lá. Tava, sabe, bem mal mesmo. Uhum. E foi que entrou a pandemia também e eu decidi vender a loja. E tudo bem, vendemos a loja, só que nesse meio, com pandemia e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre estava, né? E paralelo à loja e tudo mais, sempre me preocupei com a minha alimentação, e na academia e tudo mais. Então, parou tudo de uma vez. E eu já estava, assim, com vários traumas na cabeça e tudo mais. E entrei numa depressão muito forte. E nisso eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar, né? Terminei o 3º ano, casei. Casei com 19 anos. Mas, muita assim, coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Né? Casei e, nesse tempo, vendi a loja. Então, assim, eu que sempre, desde nova, sonhei em ser independente, trabalhar e tudo mais, me vi casada, mas, assim, nada relacionado ao casamento. Graças a Deus, meu casamento, assim, é só glória a Deus mesmo, porque é só agradecer mesmo ao meu marido, ao meu esposo e tudo mais. E aí... dentro de casa, cuidando de casa, sem trabalhar, sem fazer o que eu gostava, que era academia e tudo mais. E aí fui cada vez mais entrando em depressão e tentava achar algo para mim agarrar, para mim trabalhar. Só que assim, depois também que a gente sai da escola, a gente fica, o que eu quero? O que eu vou fazer? E eu sempre tive algo comigo que tudo tem que ser por um propósito. Não adianta eu começar algo por começar e eu não tiver um propósito com aquilo. Realmente. Olha pra você ver, nesse meio de tempo, eu fui sócia da minha irmã, nós abrimos juntas uma lanchonete. E assim, eu achava, nossa, eu gosto de cozinhar. Vou abrir uma lanchonete. Só que, na verdade, a realidade é aquilo, né? A realidade é totalmente diferente. E aí também é porque eu também tava com depressão e tudo mais. E foi algo muito, muito conflituoso. Você estava tentando descobrir algo. Tava tentando descobrir algo. Eu tava assim, dando tiro pra todo lado, tentando descobrir algo. E a depressão e tudo mais. E estudando aqui e ali, fazendo um curso e outro. E até que eu engravidei. E assim, eu tava no auge da depressão e tipo assim, sabe quando parece que tem algo que já te conta? Eu sou muito sensitiva, parece que eu já sabia em algum momento que eu ia engravidar e eu falava assim, meu Deus, eu sempre sonhei em ser mãe, só que eu não estou bem psicologicamente para ser mãe agora.
será que agora é um bom momento? Né? Olha, como se, Você pensava, como se né? eu, né, soubesse o melhor momento. Só que eu sempre tive com Deus, né? Pra mim, eu acho que não é o melhor momento. Só que o Senhor sabe muito melhor do que eu e que seja feita a sua vontade. E foi aí que eu engravidei. Só que eu já estava com depressão, fiquei assim, um período longo da minha gravidez, até mais ou menos até o 6º mês, com uma depressão assim muito forte, e é algo que eu até assim emociono em falar, porque eu sempre sonhei em ser mãe, só que não sei, por causa da depressão eu não conseguia, eu sabia que eu estava gerando uma vida, mas não conseguia sentir amor pela minha filha, pela Maria. E assim, foi um momento muito, muito difícil mesmo na minha vida. Por mais que eu pensei, meu Deus, mas eu tenho tudo, tá indo bem, a gente estava construindo a nossa casa, estava quase pronta. Assim, graças a Deus, tudo encaminhando, mas Não tinha nenhum motivo aparente, assim, né? justamente para mim estar assim. Eu pensei, meu Deus, por que eu tô assim? Não tem motivo. Mas foi que, graças a Deus, depois, graças a Deus e graças à minha bebê, a Maria, ela me deu forças, não. Eu tenho que fazer algo diferente. Se não tá bom assim, eu tenho que buscar algo que eu vou fazer, que eu vou gostar, que vai, né, me tirar disso. E foi quando Deus me reconectou novamente com a loja. E eu falei assim, olha, eu gostava tanto, por que eu desanimei, né? E foi aí que, e nesse período, graças a Deus, eu comecei, né, a de fato, a entender o que eu estava vivendo, sentir um amor incondicional, mesmo na barriga, pela minha filha. E aí começou a surgir uma força em mim sobrenatural, que eu achava que eu nunca mais teria. Nossa. E foi quando eu comecei a falar, não, vou abrir a loja. Com 8 meses, 9 meses, quase ganhando a Maria. Falei assim, resolvi, vou abrir a loja. E não tinha dinheiro, peguei um dinheiro emprestado, porque eu não queria pegar mais do meu esposo, até porque também, né, filhos, né, é bastante gasto e tudo mais. Eu fui lá com a cara, coragem, peguei um dinheiro emprestado, fiz ação e tudo mais. E no meu puerpério, eu abri a loja. Meu puerpério. Incrível! Com 15 dias que a minha bebê tinha nascido, eu abri a loja. Foi tudo ao mesmo tempo? A minha vida toda é assim. De sentimentos, novidades. Isso. E aí foi que eu percebi que a importância, e aí que eu comecei a enxergar de fato o propósito. Porque é o que eu falo, a gente veio ao mundo com um propósito e a gente precisa viver pelo propósito. Quando eu fechei a loja da primeira vez, eu não enxergava mais o propósito. E quando eu resolvi abrir a loja, eu falei assim, não, agora eu entendo o que Deus quer de mim. Que aí eu consegui entender qual, de fato, o quanto era importante o autocuidado, a autoestima na vida de uma mulher. Porque quando nós estamos com depressão, o que a maioria das mulheres passa e às vezes nem tem noção disso, a gente não tem vontade de se arrumar, não tem vontade, assim, né? Não tem vontade de ver ninguém, nem nada. E aí, quando a gente começa a se cuidar, a aumentar a nossa autoestima, a gente se sente mais forte, mais preparada para lidar com as coisas do dia a dia, né? Como as dificuldades. Eu falei assim, então é por isso que Deus quer que eu né, reabra a loja. Para tanto levar autoestima para outras mulheres, mas também para mim mostrar a realidade e influenciar elas através disso, né? Porque é isso, aquilo que a gente está falando. A gente às vezes vê algo tudo muito perfeito e a vida não é assim, né? Não sabe os desafios que a pessoa enfrentou para conseguir chegar lá, né? E isso, né? A questão, né, do propósito. Então, eu comecei a enxergar propósito. Eu entendi o meu propósito e fui em busca. Foi difícil, puerpério, né? Eu acho que é uma fase, assim, extremamente difícil. E no início, a gente acha, assim, às vezes no digital, as pessoas acham que é assim, vou postar, vai vender. E não é assim que funciona. Não é muito além. Então, e aí eu tava lá com isso. É um processo, É um processo. Então, pensei... E eu pensava também, se vou postar, vou vender. Não é assim que funciona. Então, eu lá com a minha bebê novinha. E assim, né, bebê não dorme direito à noite e tudo mais. E eles falam assim, durante o dia, todas as consultas, aproveita e dorme também. Nunca que teve um dia que eu deitei e dormi com a minha menina. Morta de cansaço, porque eu tenho que trabalhar. Até porque é isso também que me dá, assim, ânimo. Eu sou, como você vê, eu sou uma pessoa que estou sempre na correria e tudo mais. E eu preciso disso pra mim estar sempre ativa, né? Trabalhando e tudo mais. E aí foi que eu comecei de pouco a pouco.
comecei a mandar mensagem para os clientes, né, para as antigas clientes. Eu falei, olha, eu tô trabalhando novamente, você gostar de receber um condicional e tal. E foi assim que eu comecei a conquistar as primeiras clientes, fazer as primeiras vendas. E assim, graças a Deus, e sempre buscando conhecimento, o tempo que dava eu estava, né, estudando, buscando conhecimento e tudo mais. E hoje, graças a Deus, né, de como a gente começou e de onde a gente está hoje, assim, é só gratidão a Deus. E eu sei que a gente vai crescer muito mais ainda, porque aquilo que eu falo, né, quando a gente dá o nosso melhor todos os dias, a soma ali, os resultados são grandes. A gente, né, a gente semeia uma semente e a gente tem colheita dela, né? Se a gente semeia algo bom, a gente vai colher algo bom. Realmente. E sobre essa questão de propósito mesmo, e eu aprendi algo que né, igual a depressão nada mais é do que a forma com que a gente se vê. E quando eu estava com depressão, eu me via de uma forma totalmente diferente do que aquela que Deus me via. Eu me achava incapaz, eu me achava fraca, me achava uma derrotada por ter fechado a loja, por ter tentado várias coisas e não ter dado certo. Eu sonhava em ser independente, estava totalmente dependente, assim, do meu... Não financeiramente, porque eu sempre tive o meu dinheirinho ali, sempre guardei. Financeiramente, eu nunca fui dependente. Mas, assim, sabe? Estava totalmente frágil. E aí, foi buscando, nem fui a um psicólogo, mas eu fui uma vez só. E só aquilo ali já foi capaz de transformar uma chave na minha cabeça. E sempre em busca, assim, também de conhecimento. Foi onde eu conheci, até quero falar o nome dele, porque, assim, é uma forma de inspirar outras pessoas. Se tá com, né, algo na vida, alguma dúvida e tudo mais, eu conheci o Pablo Marçal. É mesmo? E a partir disso eu comecei a fazer uma mentoria dele comprei um curso e tudo mais, e foi ali que eu entendi o fato que Deus queria de mim, sabe? E aí eu entendi, né? O meu propósito, os meus bloqueios têm intimidade com o meu propósito. E quando eu tava com depressão, eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Eu não podia suportar o fato de achar que alguém estava olhando para mim. Então, assim, e antes de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa, assim, ativa, falava, né, na escola, sempre estava no meio de todo mundo, apresentava e falando tudo mais. E eu entendi que exatamente aquilo que eu não conseguia fazer por causa da depressão era exatamente aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. E a partir disso, eu fui conectando com pessoas, que é aquilo que eu sempre falo também, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, que eu tive a oportunidade de contar minha história, de falar minha história, e de cada vez mais entender o que Deus queria de mim, e, portanto, hoje eu estou aqui, né, contando um pouco da minha história, para, quem sabe, né, inspirar outras pessoas. Sim, com certeza vai inspirar muitas mulheres, né? Justamente, outras mulheres. Isso, que tá vivendo o processo, porque para chegar no propósito tem que viver o processo, que muitas vezes é doloroso, né? É um momento ali bem difícil de você se reconectar, de você entender o que você... Porque Deus nos fez únicos, né? Únicas mulheres, por exemplo. Então, qual é a minha missão aqui? O que Deus quer de mim? Como eu posso unir pessoas? Como eu posso ser útil, né? Então... É algo que você falou e que eu carrego para a vida, que hoje eu entendo, né? Só vive o propósito, né? Isso. Quem aceita o processo. E o processo, às vezes, a gente encara como algo ruim, difícil, que a gente não vai conseguir passar. Só que hoje eu tenho a visão de que, antigamente, né, quando a gente está vivendo, meu Deus do céu, por que eu estou vivendo isso, né? Tantas atribulações, tantas coisas difíceis, mas hoje em dia eu agradeço, meu Deus, muito obrigada por ter passado por cada momento difícil. Porque se eu não tivesse passado por esses momentos difíceis, eu não seria a pessoa forte que hoje sou e não estaria vivendo as maravilhas que o Senhor tinha para mim. Então, só vive o propósito quem aceita o processo. E é o que eu falo, né? A realidade, né, da vida. Justamente, né? A gente precisa aprender. E, infelizmente, a gente só aprende quando dói. A forma mais fácil da gente aprender é quando dói. Porque quantas vezes, né, eu falo por mim mesma. Minha mãe fala, olha, Thaismara, não faz isso não que vai acontecer isso. Eu nunca dei ouvidos à minha mãe. Eu sempre tinha que ir, quebrar a cara,
E eu aprendia. Pra aprender. E eu acho que por isso que hoje, com 21 anos, as pessoas conversam comigo, né? Às vezes me vê pessoalmente, nossa, você é tão novinho e tudo mais, mas quando vai conversar, fala, nossa, de fato, você tem uma cabeça mais velha. É porque desde novinho eu quebrei tanto a cara, mas toda vez que eu quebrei a cara, eu aprendi. E toda vez que aconteceu algo difícil, eu peguei, não, tudo bem, foi difícil, eu vou passar, e o que Deus quer que eu colho daquilo ali, pra mim, me tornar algo melhor. E a vida é assim, né? A gente pegar as coisas difíceis, aprender, crescer, para preparar para o próximo nível que Deus tem pra gente. Realmente, é. E Deus nos prepara, vai nos preparando, vai nos preparando, moldando, né? Justamente. E tem hora que é tão difícil, mas mas é isso, né? é hoje necessário passar por justamente. isso. Hoje quando começa a acontecer algo difícil que foge do meu controle, eu falo, meu Deus, onde que o Senhor tá querendo chamar atenção para me melhorar? Aí eu já começo a fazer uma análise da minha vida. Claro que nem sempre a gente vai conseguir. E você, olha, eu acho que Deus tá querendo que eu melhore aqui. Eu tô descuidando dessa parte da minha vida. Então, deixa eu dar uma atenção aqui. Porque a vida da gente, por mais que, né, na visão dos outros seja perfeita, mas não é, né? E na verdade, a verdade é que para nós seres humanos, né, como tudo que foge do nosso controle, a gente leva como algo ruim. Só que Deus é infinitamente perfeito. Até as coisas ruins cooperam para o bem, né? É exatamente isso que está fazendo a gente crescer. Sim. É o que eu falo, até um bebezinho, né? Uma criança que é o ser, né, inocente, que é aquele, né, que vai, né, que ganha a salvação, né, pela inocência e tudo mais. Desde o momento que ele sai da barriga, ele sofre, desde o nascimento, ao começar a respirar, para mamar tudo, né? O bebê está em constante sofrimento. Então, se até um bebê, que é um ser inocente, sofre tanto, por que nós adultos não podemos sofrer? Crescer dói. Crescer dói. Justamente, sair da zona de conforto, né? Justamente. Pra gente aprender. É difícil, os desafios. Tem dia que a gente pensa, eu vou desistir porque tá difícil, muito difícil. Mas você aguenta mais um pouco e cresce mais. Justamente. Né? Às vezes, aprender a crescer dói, às vezes a gente toma um tombo, rala um joelho. Mas faz parte. Depois você levanta e fala, olha, eu caí ali, então da próxima vez eu vou passar com mais cuidado. Realmente, é isso, a vida, né? E cada um tem uma história, né? Cada pessoa tem uma história e a gente tem que sempre querer fazer o melhor. É isso que você falou mesmo, fazer o melhor né? Justamente. E até mesmo sobre propósito, acredito que Deus está me colocando aqui hoje, né? Como eu falo, né? Tudo tem um propósito. Realmente. Deus não está me colocando aqui em vão hoje. O fato de eu ter acordado hoje, de você ter acordado hoje, Deus está nos presenteando com o presente da vida, né? É verdade. E Ele está nos preparando para algo lá no futuro. A fase da juventude, né, é uma das fases mais conturbadas, tanto pra gente que vive, tanto pros pais, para quem está de fora. Porque, né, é muita coisa nova ali na juventude e tudo mais. E como é difícil, né, chamar a atenção de um jovem, como é difícil fazer ele entender, né, o que ele está vivendo e tudo mais. Hoje a gente vê uma juventude muito doente, depressiva, e que procura no mundo as coisas para tirar ela dessa depressão, dessas coisas que o próprio mundo veio ocasionando, né? Porque hoje tudo tá liberal, né? Tudo pode, e errado é aqueles que tentam falar dos princípios, né? E justamente creio eu que a falta dos princípios está tornando tanto essa juventude doente. Busca né? No mundo as coisas. Se realizar, né? Justamente. E aí, sobre o propósito, então, Deus começou a tocar muito no meu coração que eu precisava falar dele para outros jovens. Entendi. Então, e ele veio me mostrando com clareza exatamente o que ele gostaria que eu fizesse. E ele veio tocando no meu coração para mim começar um projeto nas escolas, para falar dele nas escolas. E a gente, inclusive, vai começar esse projeto que eu coloquei o nome Jovem, Futuro do Mundo, Projeto de Deus. Que bênção, Taismara. E a gente vai começar esse projeto inicialmente nas escolas de São Domingos das Dores, né? A gente vai começar até na próxima segunda-feira, dia 19. Vamos começar né, falando de Deus, né? De uma forma que vai conectar o jovem com ele, porque é muito difícil hoje chamar a atenção do jovem
para quem sabe de fato ele consiga se enxergar, entender como de fato é as coisas e de fato para que sejam jovens fortes, né, e preparados para que de fato eles façam a diferença no mundo, no futuro, né? Porque às vezes a gente está vendo muitos jovens doentes e que se tornam adultos doentes também, cada vez um mundo só cheio de depressão, ansiedade, pânico e tudo mais. Sim. Que são essas doenças, né, que veio ocasionado por causa do mundo e às vezes os jovens acham que no mundo vai encontrar a solução e a verdade é que nada que o mundo nos causa, né, nenhuma doença que é causada pelo mundo a gente consegue curar no mundo. Né? Às vezes está faltando o jovem entender que todos os remédios que ele busca no mundo estão em Deus. E é isso que eu consegui ver e consegui visualizar, que a minha na juventude foi a fase mais difícil, que quem sabe, se eu tivesse tido esse apoio que eu quero dar para os jovens, teria feito, né? Talvez a vida deles teria sido diferente. E é exatamente isso que eu quero fazer, né? Usar aquilo que foi, né? Aquilo que me trouxe tantos danos para ajudar outros jovens, para que eles sejam, né, pessoas, façam diferença na vida de outras pessoas. Interessante, é uma missão então que Deus te deu, você vai cumprir. E assim, muito desafiadora, porque falar com jovens e tudo mais, até com qualquer outras pessoas, eu falo aqui, né, às vezes a gente pega o celular e grava, mas é totalmente diferente do que você falar com outras pessoas, né, tocar de fato nelas. Realmente. Mas se Deus me deu uma missão, Ele vai me dar a forma que Ele quer que eu faça para que eu consiga de fato impactar eles, né? E às vezes a gente tem que começar igual a gente está fazendo esse podcast aqui, às vezes eu gostaria de incentivar várias pessoas, mas se eu conseguir impactar pelo menos uma eu já fiz o meu trabalho aqui hoje. Realmente, e para impactar, para conseguir cumprir essa missão, esse propósito, você tem que tentar entender o mundo do jovem. Porque justamente. Muitas vezes o jovem ele é muito criticado, ele é cobrado, mas talvez ninguém para ouvir o lado dele, como que é a história, o que ele está passando, quais são as dúvidas que ele tem. Justamente. Né? Porque é diferente, ele está mudando, né, saindo da adolescência e se tornando um homem ou se tornando uma mulher, né? Então são muitos questionamentos, muitas dúvidas, a mudança no corpo, na mente, nos sentimentos, tudo muda, né? Justamente. E às vezes não tem ninguém que parou ali para falar, peraí, como você está se sentindo? Né? Como eu posso te ajudar? Às vezes é muita cobrança e às vezes é muito aponta o dedo, mas não sabe entender para de fato poder ajudá-lo, né, nesse momento, nesse processo que ele está vivendo. Justamente, principalmente por essas questões que você falou, é que, por exemplo, quando eu estava na juventude, eu fui muito, né? Foram muitos julgamentos, né? Até mesmo dentro de casa, fora de casa. E a verdade é que eu estava vendo algo que nem eu entendi o que eu estava vendo. Às vezes, as pessoas diziam que eu queria chamar atenção, ou que tudo que eu estava fazendo não ia levar em nada. E se de fato eu tivesse continuado naquele mundo, com aquela mentalidade, com todos aqueles traumas, com aquela cabeça, hoje eu não seria a mulher que hoje sou, hoje eu não estaria empreendendo, hoje, graças a Deus, eu não estaria crescendo da forma que eu estou crescendo e não estaria hoje aqui, né, vivendo o meu propósito, que é, né, usar a minha vida, a minha experiência de vida para incentivar outras pessoas e, né, servir de inspiração e mostrar para cada pessoa que ela pode ser sua inspiração, né? Verdade. E é isso que eu quero fazer, né? Usar aquilo que Deus fez comigo para honrar a vida de outras pessoas, porque o propósito, né? A gente nasce com um propósito. Sim. E a gente nasce com um propósito, e o propósito nada mais é do que fazer pelo outro, né? Porque o mandamento, né, de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. E todas as vezes que a gente faz pelo próximo, sem querer algo em troca, Deus nos dá em retorno grandiosamente. Realmente. Então, quando a gente igual viver pelo propósito, né? Quando a gente, igual, por exemplo, eu tenho uma loja, mas a loja, para mim, claro que me dá um retorno financeiro, me dá, mas é muito além de um retorno financeiro. É porque eu estou levando a autoestima, estou deixando mulheres mais Sim. fortes. Eu quero, né, através de mim, fazer com que outras mulheres se sintam mais fortes e preparadas para lidar com as dificuldades. Uhum. Porque quando você não tem um propósito,
todas as dificuldades ali é muito mais fácil te barrar de você continuar. Agora, quando você vive pelo propósito, fazendo as coisas, pensando no bem do próximo, em honrar a vida do próximo, Deus nos dá em dobro de forma grandiosa. Sim, de forma grandiosa. É edificante, é gratificante, justamente. Né? Esse propósito que você disse que tem de levar autoestima para as mulheres, né? De levar incentivo emocional dela se sentir melhor, dela levantar do sofá, se arrumar e sair, sentir mais segurança, né? Isso desperta, isso é um início de algo muito grandioso na vida de alguém. Que a pessoa talvez pode estar lá com depressão, desanimada, triste, passando pelo processo que você passou, mas você chega lá, leva uma peça linda, ela vai vestir, vai se sentir melhor, se sentir capaz, vai despertar muitos sentimentos, né? O autocuidado, né? O autocuidado tem um poder de cura, né? Realmente. Eu falo porque, né, como eu mencionei anteriormente, eu comecei a sair da depressão quando eu entendi a importância do autocuidado e comecei a me cuidar e vi que isso poderia fazer diferença na vida de outras mulheres também. E é maravilhoso poder ver, né, os feedbacks das clientes. Nossa, eu amei as peças. Nossa, eu coloquei a roupa e me senti linda. Assim, é o que eu tô te falando. Receber um feedback de uma cliente bem, feliz de ter gostado é muito mais valioso do que o dinheiro dela caindo na minha conta. Claro que né? O dinheiro, porque é o que eu tô falando, o dinheiro é consequência de viver o propósito. E que quando a gente tem um propósito e vive por ele, as outras coisas é consequência. Verdade, vai além, né? Vai muito além. Vai muito além. Vamos ver então, Thaismara, o vídeo das suas peças, algumas peças, né? Tem você vestindo algumas peças. Vamos ver então, porque hoje também eu tô usando uma peça linda, gente, da Thaismara, essa blusa linda. Essa blusa, ela é muito versátil, né, Thaismara? Isso, exatamente. Inclusive, é uma das nossas best-sellers da loja. Linda, maravilhosa. Né? Porque é uma blusa, assim, básica, de qualidade, mas que combina com tudo, né? Você tá aqui trabalhando, tá arrumada, mas se você quiser sair para um evento à noite, você coloca uma terceira peça e você tá linda. E o que eu busco também é trazer praticidade para a vida da mulher, que é muito corrida. Realmente. Você pensa em tudo, né? Justamente. Pensando em tudo. Porque realmente é uma peça maravilhosa que toda mulher deve ter no seu guarda-roupa, né? Com certeza. Colocou um casaquinho aqui, tá pronta para qualquer coquetel, qualquer festa, para ir na igreja, para passear. Tá pronta para qualquer evento, né? Vamos ver então o vídeo. Thaismara, peças lindas, mas me fala dessas peças. Então, tudo, né, pelo propósito. Então, para mim escolher as peças, eu sempre tive como referência, né? Nós, mulheres, vivemos na correria. Então, a gente precisa de algo prático, mas, né, que seja de qualidade e elegante. Porque, por exemplo, igual essa peça que você está vestida, é uma blusa que você tá aqui, tá arrumada, por exemplo, você saiu para trabalhar, você colocou qualquer calça e você tá arrumada. E é uma peça também que, se você quiser colocar uma terceira peça e sair, você tá super elegante. Mas é uma peça também prática na seguinte questão. Além de combinar com tudo, você vai colocar na máquina, vai bater, por exemplo, e vai ser uma peça que ainda vai estar, assim, intacta. Por quê? Porque é peça de qualidade. Então, eu viso, né, todas as peças que eu escolho, eu tomo cuidado com a questão da composição dos tecidos, o caimento, de fato pensando, né, nesses detalhes nossos, né, na nossa correria, que faz a diferença, justamente, para fazer a diferença nas nossas vidas, facilitar, porque às vezes a gente deixa de nos cuidar por causa da correria, por causa da falta de tempo. Então, se você tendo peças práticas no seu guarda-roupa, que combina com tudo, facilita demais a vida. Nossa, realmente você pensou em tudo. E justamente. E é isso que a mulher precisa hoje. A mulher que trabalha fora, que é empreendedora, empresária.
e que é mãe, né? Que cuida da casa. Justamente. Então, essa versatilidade numa peça vai ajudar Isso, muito. essa versatilidade e essa praticidade, até na forma com que a gente atende as nossas clientes, nós pensamos nisso. Por quê? Hoje nós temos a loja online, especialmente, a gente poderia montar a nossa loja física. Só que o que acontece? Nós mulheres vivemos tanto na correria que às vezes a gente não tem tempo de ir na loja. Então, qual que é a forma que a gente trabalha, né? As clientes entram em contato com a gente, né, analisa ali dentro do tamanho dela, o que ela gostou e tudo mais. Aí a gente leva as peças no endereço dela. Então, peraí, você entrega na casa da cliente, leva as peças assim. Nossa, monta um condicional, ela vai, experimenta, vê aquilo que ela gosta, a gente conversa, combina a respeito do pagamento e o entregador vai novamente e recolhe aquilo que ela não ficou. E a gente já finaliza a venda e tudo mais. Por quê? Pensando na praticidade. Eu falo porque eu não tenho tempo de ir numa loja comprar roupa nem nada. Hoje em dia a gente resolve tudo pela... Então, é isso que eu quero levar para os clientes. Além de ajudar na autoestima, levando praticidade para a vida delas. Nossa, é muito bom. Aí tem um evento, eu recebi um convite de uma amiga, assim, um convite, né? Aí, gente, o que eu vou usar hoje? Aí só ligar pra você. Só mandar pra mim. Ismara, me traga uma peça aí, por favor, me ajuda. A gente manda pra... Exatamente, é assim que funciona. Você vai lá, leva a peça, ela já gosta, vou usar essa aqui. Justamente. Realmente, porque, né, hoje em dia é correria. É loucura. Isso é excelente, tá, Ismara, esse trabalho que você realiza, porque é completo. Justamente. Além de você pensar nas peças, na qualidade, na versatilidade, né? Você pensa também nessa questão do tempo, que a pessoa não tem o tempo para ir lá na loja, talvez experimentar, né? É isso mesmo. A gente pensa tudo com muito carinho, nos mínimos detalhes, né? Porque às vezes também é tão corrida, até a forma que a gente entrega ali para cliente, a gente tá mandando através das peças daquele condicional o nosso carinho, né? Realmente. A gente sabe que todo mundo tá... Hoje a vida é muita correria. Então, assim, a gente poder levar um pouquinho do nosso afeto para casa das pessoas através das nossas peças é muito gratificante. É o diferencial. É o diferencial. Então, Ismara, então deixa uma mensagem para as mulheres aí que tá talvez iniciando, né, esse processo de empreender, de abrir o próprio negócio, ou pensando no que fazer. Qual é o seu propósito, né? Então, qual mensagem você deixaria para essas mulheres? Então, principalmente tudo que você for começar na vida, em vez de pensar, né, em financeiro, pensa no propósito. Porque, como eu disse anteriormente, quando a gente vive o propósito, todas as outras coisas são consequência. Né, começar algo, empreender, é algo desafiador, né? É algo que, às vezes, vai fugir do nosso controle. Vai ser difícil. Não vou aqui, né, romantizar o empreendedorismo, porque é algo difícil. Só que quando você começa algo pelo propósito, você entende que aqueles momentos ruins vão passar e o mais importante é que você está fazendo a diferença na vida de outra pessoa através daquilo que você está empreendendo, né? Que seja eu como roupa, ou que seja por algo de comer, ou diversas formas de empreendimento que existe hoje. E sempre acreditar em você, né? Porque se Deus te deu uma visão, Ele te dá a provisão. Então, confiar em você, no seu trabalho, te dar o melhor todos os dias, né? Dar o seu melhor, fazer o melhor que ontem, porque, né, ser sucesso, se tornar sucesso, não é do dia para a noite, mas é a soma de todos os seus esforços diários que vai te levar a um grande resultado, né? Então, acredite, né? Comece com um propósito, acredite em você, né? Viva o processo, aceite o processo, porque é ele que vai te preparar para o grande sucesso que você vai viver. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, né? Essa sua história que é linda, maravilhosa. E esse exemplo que você é de mulher empreendedora, né? Foram muitos desafios, mas você conseguiu o objetivo. Tenho certeza que tem muitos projetos pela frente, né? Milhares. Isso é muito bacana, né, Thaismara? Olha, eu agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. Pessoal aí, as mulheres que querem conhecer mais da sua loja, pode te seguir nas redes sociais. Justamente. Né? E eu que agradeço o convite, né? De poder estar compartilhando um pouco da minha história e inspirar, né, outras mulheres. Espero que, de fato, tenha, né, servido de inspiração. Realmente. E muita gratidão, né? A Deus por estar aqui hoje, por estar, né, por estar nos unindo, né? Porque tem um propósito muito além daqui e que espero que isso ajude na vida de outras mulheres. Com certeza. Muitos corações aí serão impactados com a sua história, Amém. né? Amém. Serão incentivados. Muitas mulheres aí vai conseguir força para levantar, né, e cumprir o propósito que Deus tem para elas, para cada pessoa, né,
Porque cada um é único, Deus fez pessoas, né, inteligentes, capazes, né? Toda pessoa é capaz Cada de um ser tem melhor seus que ontem, né? justamente. Com É capaz de certeza. ser sua melhor versão todos os dias, né? Isso, com certeza, a melhor versão todos os Verdade. dias. Gente, muito obrigada pela sua atenção. Siga-nos nas redes sociais, nosso canal no YouTube Diário de Caratinga, nosso Spotify Diário Cast. Siga o Diário de Caratinga Oficial. E muito obrigada, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.